Aqui está, amigos, o meu sinal. Alguns reconhecerão. Os amigos realmente reconhecerão esse sinal. Esse gesto. E eu acho que é o momento de nós continuarmos cada vez mais espalhando conhecimentos, espalhando informações idôneas, informações corretas, para que a maioria das pessoas que realmente tenham vontade de saber a verdade dos atos, fatos, ações, tenham acesso a essa verdade. Isso é democracia. Você não pode obrigar ninguém a pensar como você, e não é justo. Cada ser humano é tão único, tão subjetivo na sua existência. E quem tem um pouquinho de consciência nunca vai pedir para você pensar igual a ele ou como pensa um grupo. Todos podemos ter divergências. Isso é salutar, isso é vida, é movimento. Agora, termos divergência não significa não termos informações idôneas. Agirmos em função de uma informação que não existe, de uma informação falsa. Muitos dirão, agora é a pós-verdade, ninguém mais está preocupado com a verdade, a interpretação de cada um. Não, tem algumas coisas, tem alguns setores da nossa vida que, se não houver a verdade dos fatos, atos e ações, cria o caos, cria a barbárie, cria a guerra de todos contra todos. Nós precisamos ter um mínimo de balizas, de sinais, de limites. E isso está na nossa Constituição. Então, se nós não seguirmos a nossa própria Constituição, que nos dá os limites de soberania, de democracia, de cidadania, de justiça, que é o que está mais vilipendiada hoje no nosso país, é a justiça. Ou seja, se nós não seguirmos este mínimo de regramento, nós nos transformaremos num país bárbaro, num país que gera caos 24 horas por dia. E isso não interessa a nós brasileiros, a nós povo. Nós precisamos de ter uma certa estabilidade para trabalhar, para cuidar da nossa família, para ter um tempo para conversar com os amigos, para poder buscar o conhecimento. Nós precisamos ter um mínimo de estabilidade para nos sentirmos seres humanos nesse planeta. O mínimo de estabilidade para cuidar do próprio planeta. O mínimo de regramento para cuidar da nossa natureza, para cuidar dos animais, para cuidar das crianças. E quando as pessoas chegam para você e dizem, a verdade não importa mais, o que importa é a minha verdade, isso é uma coisa que vem de fora. Vai ver se nos países dele isso funciona. Vai ver se naqueles países que grupos vêm desses países influenciar grupos aqui dentro do nosso país e de toda a América Latina.
num primeiro momento, se colocando como a verdade, como os corretos para o país, que o caminho para os países da América Latina, vai ver se nos países deles eles fazem isso. Por quê? Porque eles preservam o país dele, mas eles querem destruir, querem tomar conta dos outros países. Querem que esses outros países, inclusive o nosso país, o nosso Brasil, seja conivente com o que eles pregam, seja subserviente ao poder deles, se ajoelhe frente a eles. E se um governo se ajoelha frente a um outro governo, um outro poder, e esse governo foi eleito por um grupo, todo o país fica de joelhos. E quem é que quer ficar de joelhos frente a alguém que vai nos chicotear, vai nos tirar tudo? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que é que o Lula está preso? Por que é que deram o golpe na Dilma sem crime de responsabilidade? Por que é que compraram a justiça para que não julgue segundo as nossas leis, segundo o nosso regramento jurídico, mas julgue conforme as leis deles? Por quê? Para impedir que nós sejamos independentes, que nós sejamos uma nação verdadeira, para tirar nossas riquezas, o nosso petróleo, para destruir as nossas empresas, que foi isso que o senhor Sérgio Moro fez. Destruiu todas as empresas de alta tecnologia, todas as empresas de engenharia que estavam construindo as plataformas de petróleo em Rio Grande, por exemplo. Num único dia, eles despediram, depois do golpe na Dilma, eles despediram, botaram na rua 3.000 funcionários, num único dia. Onde que estão essas pessoas? Elas estão comprando alguma coisa agora? Elas estão tendo uma nova chance? Num país que a partir daí começou um alto nível de desemprego? Onde que são essas pessoas? Seres humanos? Crianças? Vovôs? E agora estão fazendo de tudo para acabar com a aposentadoria? Onde que, sabe, nós temos que ter um mínimo de conhecimento sobre tudo isso que está acontecendo e não nos deixarmos influenciar por essas, tipo Globo, tipo SBT, tipo Record e outras tantas mais aí, pagas com muita grana para fazer isso. Nós temos que ter consciência. Elas ganham muita grana do exterior e do governo brasileiro para dizer que está tudo bem, para perseguir as pessoas que pensam diferente, para não mostrar as notícias verdadeiras, porque muitas vezes não é mentir apenas. Além de mentir, eles também escondem a verdade. Às vezes eles mentem, às vezes eles impedem que as pessoas tenham a notícia. Né? Então é isso, nós precisamos ter isso muito claro. Nós, no dia a dia, nós precisamos de um ar puro, nós precisamos da água sem agrotóxico, nós precisamos de uma alimentação mais saudável. E se nós deixarmos acontecer tudo o que vem acontecendo, em pouco tempo nós não teremos mais isso. E alguns virão, como já vem, nada contra as pessoas que acreditam nisso, mas virão para dizer, não, isso aí não importava o que fosse acontecer, isso aí estava marcado, tinha que ser assim. Não. Quem transforma as coisas nesse planeta são os seres humanos. Se a natureza ficasse quietinha, sem a intervenção dos seres humanos, não aconteceria o que aconteceu.
Então são as pessoas de carne e osso, com mentalidade maluca, para não dizer pior do que maluca, é que não tem razão, não tem racionalidade, para ver que suas ações, seus atos ou as suas omissões é que transformam o nosso país e transformam o nosso planeta. Não são espíritos, não. São seres humanos de carne e osso. São esses que têm ação na matéria. E não adianta vir dizer, ah não, mas vai acontecer porque tinha que acontecer, porque os seres de outros planetas não querem mais que o planeta continue assim. O planeta é responsabilidade nossa, nós que estamos aqui, cada um de nós. É nossa responsabilidade. O Brasil é nossa responsabilidade. O que vai acontecer com esse país é nossa responsabilidade. O que nós deixamos acontecer até agora é nossa responsabilidade. Não é de anjos. Eles podem nos orientar, mas é nossa responsabilidade.